Muito bem, é isso, gente. A gente vai seguir agora. Eu tenho, nesse momento, que me despedir, então, da Gabi Araújo e do Clever, porque a gente vai seguir para o último bloco, então, desse debate. Clever, eu queria dizer, antes de vocês saírem da tela, queria dizer que foi muito bom te ter aqui. Eu sempre agradeço muito os nossos convidados. Você acompanhou a linha aqui do programa de conversa e bom humor. Gabi, por favor, vai dormir para tirar o jet lag, que a gente sabe que você acabou de chegar de viagem. Vá dormir e descansar, mas volte semana que vem, por favor. Não me abandone de novo. É isso. Obrigada. Olha, tem informação das vaquinhas aqui, então me digam aqui, eu vou falando ao vivo, fala. São 7 vaquinhas mesmo nesse curral e estão ativas as 7 vaquinhas. Exatamente o que Tardelli falou. São 7 vaquinhas com diferentes pedidos para a ilustre deputada. Seguimos por aqui. Chegamos ao último bloco do grande debate. O presidente Lula quer organizar uma cúpula com todos os presidentes da América do Sul. A intenção do governo é aumentar a integração entre os países da região. A apuração é do nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Quem eu chamo agora, olha, quanto tempo, Américo, boa tarde para você. Detalha para a gente essa estratégia do presidente Lula. Bem-vindo ao grande debate. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos debatedores. Boa tarde a todos. Sempre um prazer participar do programa, Luciana. Essa é uma intenção do presidente Lula de chamar todos os presidentes da América do Sul para discutir a integração regional. O presidente já passou pelos principais parceiros comerciais do Brasil, China, Estados Unidos, União Europeia e a Argentina, e agora pretende se voltar um pouco mais para essa integração regional. Ele pretende convidar todos esses presidentes até o final desse semestre para essa reunião de cúpula em Brasília, onde ele pretende discutir vários assuntos que interessam a todos esses países: comércio, segurança alimentar e redução da desigualdade no continente. Lembrando que a América Latina é um dos continentes mais desiguais do mundo. Depois disso, ele quer fazer em agosto uma outra cúpula sobre a Amazônia, convidando os países da Amazônia, e pretende levar um compilado de tudo que foi discutido tanto na cúpula dos países da América do Sul como a cúpula específica dos países da Amazônia para a Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer em setembro. E aí ele vai tentar, obviamente, explorar isso e mostrar a liderança do Brasil na região. Então ele quer chamar todos os presidentes para discutir especialmente a integração latino-americana e vai tentar reaviver também a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, uma entidade que foi praticamente abandonada pelos países nos últimos anos e da qual o presidente Bolsonaro retirou o Brasil logo no seu 4º mês de mandato em 2019. Luciana. Muito bem, obrigada, Américo Martins. A gente volta agora ao debate. Eu sigo com esse tema com o Roberto Tardelli e o Vinícius Poit. Vou começar com você, Poit. O presidente Lula acerta em investir no relacionamento com os países vizinhos? Luciana, eu sempre fui um defensor do diálogo. Sempre fui um defensor da gente construir pontes, muito mais pontes e menos muros nesse país, como diz meu amigo Edu Lira, lá da Gerando Falcões. Pois bem, que a gente tenha diálogos produtivos internacionais para o nosso país. Agora, diálogo com regimes ditatoriais e que deixa a população no jeito que deixou o ditador venezuelano Nicolás Maduro? Será que é razoável a gente fazer concessão, receber e tratá-lo como se nada tivesse acontecendo na Venezuela, em nome da soberania do povo, em nome, olha, eles escolheram o regime, a gente tem que respeitar, tem um nome técnico para isso, a gente não pode intervir. O que é isso, gente? Eu tive a oportunidade de ir para Pacaraima, que é uma cidade em Roraima, divisa do Brasil com a Venezuela, onde durante a minha legislatura como deputado federal estava acontecendo a Operação Acolhida do governo federal, recebendo venezuelanos que fugiam da fome, fugiam da ditadura do Maduro em busca de uma oportunidade no Brasil. E lá de perto, gente, crianças, mulheres grávidas, sabe, idosos,
A situação triste demais. Conversei com venezuelanos que relatavam a situação. E aí você fala, pessoas de classe, vamos falar assim, C, D e E da Venezuela, engenheiros, professores, médicos, inclusive de classe mais alta, que estavam ali em busca de qualquer trabalho, de qualquer oportunidade para fugir daquele regime. Estou dando um exemplo, Lu, porque ter diálogo, falar de comércio internacional é uma coisa. Agora, passar pano para ditador, isso eu não gostaria de ver nem o presidente do meu país, nem o presidente de nenhum outro país nesse mundo, sabe? Fazer vista grossa para quem trata as pessoas da sua nação como o Maduro trata os venezuelanos. Muito bem, a mesma pergunta então vai para o Tardelli. O presidente Lula acerta em investir no relacionamento com os países vizinhos, Tardelli? Sem dúvida. Primeiro que é um sonho da unidade latino-americana, né? Os países não de língua portuguesa, que só é o Brasil, eles têm uma identidade entre eles, certo? Muito maior do que a nossa. Na América Latina nós temos grandes produtores de gás, que é o caso da Bolívia, grande produtor de petróleo, que é o próprio caso da Venezuela, grande produtor de grãos, que é o caso do Brasil. E temos uma realidade de insegurança alimentar atroz, né? Eu acho que o combate à fome, às desigualdades sociais, a gente anda aqui por São Paulo, a gente vê multidões de bolivianos que se sujeitam a trabalhar em condições absolutamente hostis, reduzidos a muitos à condição análoga de escravo, né? De tal sorte que essa integração não significa um apoio político, um apoio estratégico a quem quer que seja. Nós estamos trabalhando na diminuição das diferenças. Essa diminuição das diferenças, ela é para todo mundo. A fome é um problema mundial. A fome é um problema latino-americano. A iniciativa do presidente Lula, ela tem que ser vista e tem que ser muito respeitada, principalmente que ela está ligada a outra iniciativa, que é dos países da Bacia Amazônica, né? Duas situações que nós precisamos defender. A devastação amazônica chegou a um nível que pode comprometer a própria existência da floresta amazônica. Ou seja, nas duas situações há um sentido de urgência muito grande, né? Eu deixaria para um segundo plano, para um segundo momento, para uma segunda crítica, né, as questões de apoios políticos. A Venezuela está na América Latina, ela deve ser chamada, né? Ela tem o que produzir, ela tem o que entregar, ela tem o que receber, ela deve ser chamada. Isso não vai significar uma chancela ao regime do Nicolás Maduro, né? Como não vai significar uma chancela a outro regime de direita que tiver no continente. Nós precisamos estabelecer uma prioridade. A prioridade é a fome, a prioridade é a diminuição das diferenças sociais que na América Latina são dramáticas. A pobreza nos países latino-americanos, né, e daqui principalmente o Brasil, eu estava vendo agora, nós somos 4.200.000 pessoas, mais de 4.200.000 pessoas que vivem no exterior, brasileiros que saíram em busca de melhores condições de vida, porque aqui nós estávamos conseguindo, certo, exercitar ou ter um mínimo que pretenderiam para viver. Estas questões nós precisamos trabalhar muito bem. E eu acho, e concordo com o Poit, que quanto mais gente nós tivermos, quanto mais mercados comuns, quanto mais atrativos nós tivermos, tanto melhor para todo mundo. Muito bem, Poit. O Tardelli, ele tem aqui uma visão um pouco diferente da sua, bastante, eu diria, e ele diz o seguinte, que a integração não significa apoio político, que é possível fazer essa integração e depois discutir a questão política. Você acredita nessa possibilidade de colocar problemas como a fome, integração econômica antes da política? Dá para dissociar, na sua opinião?
Acredito que isso é muito difícil, Luciana. Vamos pegar o problema da fome. Maduro está fazendo venezuelanos morrerem de fome, gente. Mercados não tem nada. Nem papel higiênico, quanto mais comida. As pessoas que fogem da Venezuela, alguns com fome, e se sujeitam, como foi colocado aqui, a trabalhos em situações, inclusive análogas à escravo aqui no Brasil, venezuelanos sendo explorados. O cara se sujeita a isso para fugir da Venezuela. Nenhum nem outro tá certo. Então, como é que nós vamos sentar na mesa para discutir o combate à fome, para discutir temas importantes para a região, com um ditador? Olha, vamos esquecer que o senhor está deixando a população às mínguas lá, vamos esquecer que o senhor controla tudo, vamos esquecer que a população está fugindo porque morre de fome no teu país para a gente discutir sobre fome. Não dá? Como é que nós vamos discutir economia com países como a própria Venezuela, maior inflação do mundo, 310% ano passado. Com a Argentina também, terceira maior do mundo. Ano passado, mês passado, anualizado em março, 104%. A Argentina só não tem maior inflação do que Zimbábue, que é o segundo maior, e que Venezuela. Como é que nós vamos discutir com a Argentina? Economia. Fome. Porque a população na Argentina não está conseguindo comprar mais comida. Vai no mercado, não tem nada. Um peso, né? R$1, há 5 anos atrás, valia 6 pesos argentinos. R$1 hoje vale 44 pesos argentinos. Isso não é motivo para a gente ficar feliz, não, porque o povo fala assim na internet: agora é hora de ir para a Argentina comprar doce de leite, comprar vinho. Pelo amor de Deus, isso é uma crise tremenda na Argentina. Como é que nós vamos sentar com o seu Alberto Fernandes, amigo do Lula, presidente da Argentina, para discutir economia, para discutir inflação, para discutir fome, se ele está fazendo exatamente, Tardelli, o contrário? Cada um desses dois que eu usei o exemplo estão fazendo o contrário que a gente quer resolver. Que é resolver a fome, que é fortalecer a economia na nossa América Latina. Eles estão massacrando a população de seus países. Como, Tardelli? Eles estão sendo massacrados por embargos que vêm de países mais fortes economicamente. Os Estados Unidos declararam a Venezuela, por exemplo, como uma ameaça inusual para a segurança interna dos Estados Unidos. Fizeram e colocaram uma série de leis cujas consequências chegou à redução de 99%, quase tudo praticamente, de entrada de capital externo na Venezuela. O embargo econômico ele é cruel, porque ele impede que o país exista com dignidade perante o mundo. Ele torna o país um pária. As mesmas sanções, não tão graves quanto as sanções venezuelanas, mas começam a se voltar contra a Argentina, porque a Argentina está se aproximando da China mais do que os Estados Unidos admitiriam que se aproximasse. Por isso a necessidade desse fortalecimento. Nós temos, certo, um grande irmão do norte que determina e impõe a sua regra à força. Aqueles que não estiverem exatamente fazendo tudo que os Estados Unidos desejarem vão sofrer consequências, e serão consequências graves, serão consequências seríssimas, como é o embargo econômico à Venezuela e como já são as medidas que estão começando a ser adotadas contra a Argentina. Só esses dois dados demonstram a enorme necessidade e a urgência dessa Unasul.